Laura. Obrigada. Continuamos, então. Eu vi que o pessoal não acessou, mas eu acho que fizeram uma pausa aí. Então, as formas de relatório são aquelas formas que a gente veio falando. 4 formas. Relatório sem ressalva, com ressalva, opinião adversa e com abstenção de opinião. Sem ressalva, tá tudo beleza, tudo 100%, podemos confiar em tudo que está ali. Com ressalva, tá tudo 100%, menos alguma coisa a gente não pode confiar 100%. Pode ser mais, pode ser menos. Então, ali, se vocês querem mais informação sobre isso, questionem a empresa sobre isso, certo? O auditor já está dizendo, ó, ali tem um problema. O exemplo que a gente citou da CETEP. Olha, tá tudo certo, menos lá o imobilizado, que corre o risco de ser maior, não menor. Então, ainda seria bom, não ruim. Mas, vocês querem ter mais garantia disso aí, o usuário da informação contábil, o acionista, o sócio, o banco que vai operar com a empresa e quer ter segurança, ele vai pedir mais informação. Então, o papel do auditor é isso, alertar que, olha, ali vocês têm que pedir mais coisa e ter mais cuidado, certo? O resto tá beleza. E o abstenção de opinião é quando ele não consegue nem avaliar. Vamos supor que aquele caso lá do imobilizado, o auditor dissesse, olha, eu não posso opinar quanto à adequação desse valor aqui. Por quê? Porque nós não temos um relatório que me diga quais são os bens, eu não consigo saber quando que eles foram adquiridos, qual o valor, não consigo saber qual é a vida útil desses bens, como que ele está sendo depreciado, para mim calcular a depreciação. Normalmente, gente, empresa pequena tem muita deficiência nessa parte do ativo imobilizado. Os caras não têm controle de nada, só mandam as notas lá para a contabilidade no escritório, os caras vão contabilizando. Está contabilizado, mas não tem o controle. Ó, quais são os bens? Qual é a vida útil? Quando que começou a depreciação? Qual é a taxa? Como é que está sendo calculado? Quando tem, às vezes, calcula com taxa fiscal, não taxa societária, né? Usa regra fiscal, porque a Receita Federal diz que é isso, então eu vou fazer assim. Não. Se a minha empresa tem uma vida útil para um bem maior do que aquilo que a Receita Federal diz, eu posso adotar uma regra diferente para efeito societário. Então, normalmente a empresa pequena tem deficiência nisso aí. E aí o auditor se abstém, ó, ali eu não consigo opinar, certo? Então, essas são as formas de relatório. Agora, os relatórios de auditoria, eles têm uma estrutura para ser seguida, tá? Não pense que o auditor pega uma caneta na mão ou um notebook e vai escrevendo um relatório. O relatório da empresa tal é assim. Não. Ele tem uma estrutura que é padronizada pelo Conselho Federal de Contabilidade, ou seja, existem resoluções que tratam sobre o conteúdo desse relatório, o que ele vai indicar e um modelo para isso. Eu não me lembro se eu postei já lá no AVA esses modelos, lá no começo, eu acho que não. Mas o anexo da apostila de vocês deve ter esses modelos, os anexos. Se eu não estou enganado, sim. Então, nós temos o modelo do sem ressalva, com abstenção de opinião e adverso. Tudo isso está lá na nossa apostila, aquela inicial. Então, precisa seguir esse modelo. Ele tem uma lógica, ele não é simplesmente um papel, uma caneta e uma folha em branco e o auditor está escrevendo, relatando que concorda ou não concorda e por que o erro. Não. Isso é um modelo padronizado pelo Conselho Federal de Contabilidade que trazem algumas características sobre esse relatório. As formas são essas 4 formas que eu falei. Mas o que cada uma contém? Então, quer dizer que só contém a mudança na opinião quando tem ressalva e a ressalva, ou a mudança na opinião quando é adverso e o motivo de ser uma opinião adversa, a mudança da opinião quando eu me abstenho de dar opinião e o motivo ou qual a conta, qual o grupo de conta que eu estou me abstendo da opinião. Não, isso é o básico, isso tem que ter.
Mas existem outras coisas que está na estrutura dele normal que tem que ter. Seguinte, tá na tela aí de vocês? Já compartilhei ou não? O professor, a Marília disse que não está conseguindo entrar, que a senha está dando incorreta, não sei o que lá. Ela falou no grupo. Só ela? Qual é a senha que ela está usando? Tudo maiúsculo, @AAB. Gente, não sei. Isso eu não sei responder para vocês. Só peço que vocês depois, então, eu vou deixar isso postado, esses vídeos lá, vocês assistam lá, né? Leiam a apostila que tratam desses assuntos. Mas isso aí, assim, eu acho que não é um problema da nossa aula, talvez alguma coisa no computador dela, ou específico para ela, mas para ela, né? Não para nós. O que eu posso fazer? Tenta de novo. Posso, quer que eu tente... Presidente, contrato e regulamento tem que ser... Oi? Agora a Maísa também falou que não conseguiu. É, quero que eu O meu mande... entrou de boa, só pediu a senha. E tu botou a mesma senha e funcionou. Botei aqui, o professor deixou ele no ar. Pois é. Alguém tenta mandar esse link no grupo ali para ela, ver se ela consegue no grupo ou no e-mail da sala. Consegue alguém fazer isso por mim? E daí vocês vão ouvindo e eu vou falando aqui, porque se eu falar e fazendo já não vai dar certo. Então, gente, esses relatórios, eles têm uma estrutura para seguir. Tá? Ele tem uma estrutura, não é uma caneta e um papel e vai sair o relatório do auditor. Não. Quando a gente escreve de forma detalhada, normalmente citando problemas, recomendações de ajuste e tal, isso aí é a nossa carta de controle interno. Quando a gente faz um trabalho específico, tipo ali que a Liz estava perguntando, lá no setor pessoal, o auditor veio, olhou tudo. No final desse trabalho, a gente vai fazer um relatório, que é uma carta de controle interno, que a gente chama, relatando tudo, os problemas, o que identificou, o que é de sugestão, de melhoria, disso, daquilo. Isso daí tem N detalhes, tá? O nosso relatório de auditoria e demonstração contábil, ele é aquilo ali. 3 folhas ele dá. E é padrão, tá? E ele tem que ter algumas coisas básicas. Então, ali, ó, possui basicamente 5 parágrafos ou 5 seções, a gente pode chamar. Sem contar com as coisas complementares. Então, básicos são 5 parágrafos ou 5 seções. E depende daquilo que eu vou incluindo, ele é complementar. Então, o que é complementar? Um parágrafo de ênfase. Vocês vão ver o que é. Um parágrafo sobre principais assuntos de auditoria. Vocês vão ver o que é. Um parágrafo sobre os outros assuntos de auditoria. Isso são só parágrafos que nós vamos incluir na estrutura que é pronta. Certo? Agora, esses parágrafos que estão sendo incluídos mudam a forma do relatório, ou seja, ele muda, se eu botar um parágrafo de ênfase, ele muda de sem ressalva para ressalva? Não, ênfase é ênfase, ressalva é ressalva. Então, se eu botar um parágrafo sobre principais assuntos de auditoria, ele muda do parágrafo, do parecer, do relatório com ressalva para um relatório sem ressalva? Não, não muda. A forma do relatório continua sendo o mesmo. Essas situações, ou esses parágrafos, eles são complementares. Eles podem estar em qualquer um dos tipos de relatório. Normalmente, no adverso não vão estar, porque no adverso o auditor já senta a mão, né? Já não quer nem saber. Está dizendo, tá tudo errado isso aqui. Você não precisa ficar botando parágrafo de ênfase para uma situação para outra, porque a ênfase é dizer que está tudo errado, tá? Está tudo errado, tudo distorcido. Isso numa opinião adversa. Agora, num relatório com ressalva, eu posso ter um outro parágrafo, um parágrafo de ênfase sobre algum assunto? Posso, não tem problema nenhum. Continua sendo com ressalva, a ressalva está lá e a ênfase vai estar no seu lugar. Mas, assim, padrão, praticamente são 5 parágrafos ou 5 seções. Então,
o que nós temos? O parágrafo da opinião e identificação das demonstrações contábeis. Ou seja, bem no começo do nosso relatório, nós vamos ter um parágrafo que vai identificar quais são as demonstrações contábeis que eu estou auditando. Então, lá no comecinho, vai estar escrito o quê? Examinamos as demonstrações contábeis da empresa tal, referente. Balanço patrimonial, DRE, DRA, DFC, DVA. Do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, 2020, e assim vai. Então, o primeiro parágrafo tem como propósito trazer a informação de qual é a demonstração contábil que eu estou auditando e qual é a empresa, né? Ou quais as demonstrações contábeis que eu estou auditando e qual é a empresa. Então, é que lá, examinamos a demonstração contábil da empresa X, do ano tal. Beleza, ele vai identificar isso aqui. Identifica quais são essas demonstrações contábeis. E, normalmente, ele já traz a opinião. A nossa opinião sobre isso é X. Então, olhe lá. Deixa eu voltar lá no balanço publicado lá. Aqui, ó. Apareceu na tela para vocês? Sim? Alguém pode? Sim. Ok? Então, olha aqui o começo do nosso relatório, né? Tirando a parte de para quem a gente vai endereçar, né, aos diretores e acionistas, a gente já começa aqui no parágrafo da opinião, identificando quais foram as demonstrações contábeis. Ó, examinamos as demonstrações contábeis da empresa tal, que compreende balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações de resultado, DRE, resultado abrangente, DRA, mutação do patrimônio líquido, DMPL, fluxo de caixa dos exercícios findos nessa mesma data, ou seja, todas aquelas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis de 2019. Então, aqui eu identifico quais são as demonstrações contábeis, tá? Quais foram as demonstrações contábeis que eu estou auditando? E, ao mesmo tempo, deixa eu só trocar aqui. Ao mesmo tempo, eu já vou emitir a minha opinião. Ó, aqui vem o complemento. Em nossa opinião, ou seja, sobre isso aqui, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada Base para opinião com ressalva, as demonstrações contábeis acima, ou seja, aquelas lá que eu disse, que eu estou auditando, apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da empresa tal em 31 de dezembro de 2019. Certo? Então, o primeiro parágrafo do relatório do auditor, ele tem como propósito indicar qual é a opinião do auditor e quais são as demonstrações contábeis que ele está opinando, tá? Agora, nós podemos ter o seguinte, o parágrafo dos principais assuntos de auditoria. Olha só, eu disse para vocês que nós temos 5 parágrafos, certo? 5 parágrafos. Na maioria dos casos, um relatório sem ressalva, ela tem 4. Por que 5? Porque esse parágrafo aqui, ó, principais assuntos de auditoria, ele está lá na estrutura do relatório de auditoria, ele está detalhado lá nas resoluções do CFC sobre o que é os principais assuntos, como deve ser feito, onde deve aparecer na estrutura do relatório, mas ele somente é obrigado a existir no relatório de auditor quando for uma auditoria de uma demonstração contábil de uma empresa inscrita na Bolsa de Valor. Ou seja, aquelas empresas que negociam suas ações ou que publicam suas informações na Bolsa de Valores, que pretendem já negociar.
Então, essas empresas precisam ter esse parágrafo aí no relatório do auditor. Então, ele é padrão para essas empresas. Então, está aqui dentro da regra, são 5 parágrafos. Mas a maioria das empresas, principalmente aqui do Sul, que nós não temos grandes empresas que negociam ações na Bolsa, elas têm 4 como parâmetro, né, como padrão. Tá? Mas o que é um parágrafo dos principais assuntos de auditoria? O que ele fala? Expõe os pontos das demonstrações contábeis que merecem mais atenção dos auditores e que devem ser observados também pelos usuários das informações contábeis. Não representam erros, obrigatório para sociedades inscritas ou que operam com títulos mobiliários, bolsa de valores. Então, o que é esse parágrafo? Ele é o seguinte: o auditor faz um resumo do que é a operação da empresa e o que é mais relevante nessa operação da empresa. Ou seja, principais assuntos relacionados à empresa e à auditoria da empresa que foi observado pelo auditor. Então, isso aqui, gente, não é uma ressalva, não está chamando atenção para nada e tal. É só um complemento para que o usuário da informação contábil tenha mais conhecimento sobre a empresa na visão do auditor. Então, ele é padrão? Sim, para empresas que são inscritas na Bolsa de Valores, né, negociam no mercado de ações, precisa ter esse parágrafo. Ah, Cis, e o que tu coloca? Cada empresa vai ter um assunto. Cada um é diferente uma da outra. Não são iguais, porque principais assuntos de auditoria principais assuntos de auditoria daquela empresa. Na empresa A é uma, na B é outra. As coisas podem ser totalmente diferentes com segmentos iguais. Então, os principais assuntos de auditoria, às vezes numa empresa que tem um endividamento tributário ou financeiro muito alto, vão tratar de que, e aqueles endividamentos lá? O auditor, ele avaliou assim, 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 estão atualizados, estão segregados entre curto e longo prazo, o desembolso financeiro estimado para tal data é isso, aquilo. Ou seja, é uma explicação a mais sobre os principais fatos de auditoria daquela demonstração contábil. Tá? É obrigado para todas as empresas? Não. Só para as sociedades inscritas ou que operam com títulos imobiliários. Então, se vocês pegar uma empresa de responsabilidade limitada, tem que ter isso no relatório do auditor? Não. Pode ter? Pode. Que obrigado só para aquelas. Agora, que pode colocar? Pode. Se quiser, pode. Não tem problema nenhum. Vai da empresa querer divulgar junto com o auditor esse fato. Tá? Porque, claro, a empresa tem que concordar com isso também, né? Com aquilo que vai ser divulgado. Não é simplesmente o auditor bota só o que quer. Não. Tem que ser algo coerente, que a empresa também concorde com isso, né? Tudo que vai para o nosso relatório, exceto as ressalvas e a abstenção de opinião, a empresa também tem que concordar. Até a ressalva a empresa tem que concordar, entre aspas, né? Porque não posso ter nada sem fundamento. Depois disso, nós temos o parágrafo de informações que acompanham as demonstrações contábeis. Então, eu tenho lá o primeiro parágrafo que identifica quais foram as demonstrações contábeis que eu auditei e qual é a minha opinião sobre isso, certo? Se ela não tem ressalva, esse é o padrão. Se ela tem ressalva, o que vai acontecer? Entre o parágrafo dos principais assuntos aqui, nós vamos ter um parágrafo da ressalva, certo? Ou seja, uma seção onde nós vamos escrever as ressalvas. Então, de 5 parágrafos ou 5 seções, a gente já passou a ter 6, certo? Então, a ressalva, gente, se o relatório tiver ressalva, ela está aqui, vai ser criado uma nova seção ou um novo parágrafo que nós vamos escrever a ressalva entre o da opinião e identificação das demonstrações contábil e o parágrafo dos principais assuntos de auditoria. Ok? Se tiver abstenção de opinião, também aqui. Se tiver opinião adversa, também aqui vai criar um novo parágrafo entre essas duas situações. Então, o padrão é isso aqui. O fora do padrão é quando a gente tem a ressalva, a opinião adversa ou abstenção de opinião, que se cria um parágrafo ou uma seção intermediária aqui para poder divulgar qual é o motivo da minha ressalva. Mas vamos adiante. Passando esse parágrafo aqui, vamos supor que nós não tenhamos nenhuma ressalva, nós temos um parágrafo de informações que acompanham as demonstrações contábeis. Todas as empresas vão ter esse parágrafo, essa seção? Não. Se tiver, tem que ter. O que esse parágrafo traz?
Destaca situações que acompanham as demonstrações contábeis, mas que não foram auditadas. Normalmente, relatório de administração. Se vocês pegarem uma sociedade anônima de capital aberto, tá? Capital fechado é mais resumido, mas capital aberto, ele vai fazer um relatório de administração dizendo quais as metas que foram atendidas, quais os objetivos, quais os propósitos, quais os indicadores, ou seja, falando bem da empresa, né? Eles não vão falar mal da empresa. Então, isso aí não é objeto de auditoria. Os auditores não têm que auditar esse relatório que a empresa escreveu para acompanhar a demonstração contábil. O auditor só tem que citar que, olha, junto com as demonstrações contábeis tem esse relatório de administração, que não é foco do meu trabalho, certo? Mas o que eu faço? Pelo menos eu li para ver se o cara não está escrevendo bobagem, né? Exemplo, a empresa lá com patrimônio líquido negativo, prejuízos constantes, e ele dizendo que a empresa é excelente, isso, aquilo, tal, que os indicadores financeiros são maravilhosos. Daí tu vai lá, vai calcular, tá errado, né? Então, o auditor, ele só dá uma lida para ver se não está escrito bobagem. Então, se existir esse tipo de coisa, ele escreve, ele abre um parágrafo de informações que acompanham as demonstrações contábeis e cita um relatório de administração, não é de minha responsabilidade, eu só li para ver se não está escrito bobagem. As empresas, por exemplo, controladas pela ANEEL, de energia elétrica, elas têm 2 balanços para divulgarem. Um, o societário, que é o que a gente está acostumado a fazer, e o outro, o regulatório, que eles chamam. O que é o regulatório? É com informações específicas do setor de energia elétrica, que não é normal para a contabilidade que a gente está acostumado a ver. São informações específicas e eles são divulgados juntos. Então, normalmente, esse relatório está lá, balanço regulatório. A gente fala, a empresa, junto com as demonstrações contábeis está divulgando um balanço regulatório que indica isso. Não é minha responsabilidade auditar isso, só dou uma avaliada se ele é coerente ou não. Pronto. Para isso que serve esse parágrafo ou essa seção de informações que acompanham as demonstrações contábeis, certo? É aquilo que a empresa divulga além das peças básicas e necessárias das demonstrações contábeis. Balanço patrimonial, DRE, DMPL, DFC, DVA, DRA e notas explicativas. Isso é o básico que tem que ser divulgado. O que vem extra é informações complementares. Então, tem um relatório de administração, é complementar, tá? Tem um relatório de balanço social, por exemplo, junto, ele é complementar. Então, o auditor só vai dizer, junto com isso está tal coisa que não é minha obrigação. Depois disso, nós temos um parágrafo que define as responsabilidades da administração da sociedade. O que diz esse parágrafo? Ele diz o seguinte: a administração da sociedade, os gestores da empresa, os donos da empresa, são responsáveis por elaborar corretamente essas demonstrações contábeis, de manter controles internos que foram avaliados para sustentar essas demonstrações contábeis, são responsáveis por todas essas informações que foram passadas para o auditor. São responsáveis por elaborar as demonstrações contábeis. Ou seja, quem monta todas aquelas informações que eu mostrei ali para vocês não é o auditor, é a empresa. A responsabilidade é da empresa. Na prática, no dia a dia, a nossa empresa de auditoria, que é a Miller, nós fizemos isso. Montamos tudo, entregamos tudo prontinho. Mas a obrigação de montar balanços e demonstrações de notas é da empresa, não é do auditor. A obrigação do auditor é o quê? Emitir uma opinião sobre a demonstração contábil. Essa é a obrigação dele. Só isso. Esse relatório é que é a obrigação dele. O resto é da empresa. Certo? Então, nesse relatório, tem um parágrafo que define essas responsabilidades. Pode dizer, a responsabilidade da empresa é isso, e o próximo, que é o parágrafo que define a responsabilidade do auditor. A responsabilidade do auditor é isso, um seguido do outro. Empresa tem a obrigação de fazer isso, e auditor tem a obrigação de fazer isso. Então, nesse caso aqui, o parágrafo que define as responsabilidades da administração da sociedade, ele é só para descrever qual é a obrigação da sociedade perante isso aqui. Dizer que a obrigação de elaborar as demonstrações contábeis e notas explicativas é dela, foi ela que fez isso. Um exemplo. Tem mais coisa no texto, mas em resumo é isso. Já o parágrafo que trata da responsabilidade do auditor independente e da extensão dos trabalhos, ele indica assim, qual é a responsabilidade do auditor? Aqui, expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Resumidamente, essa parte que fala da responsabilidade do auditor, ela vai dizer,
fizemos isso, e nossa responsabilidade é emitir uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. Quais os métodos que foram desenvolvidos, dos trabalhos, esse tipo de coisa, tá? Então, um relatório de auditoria, ele possui praticamente, como regra geral, 5 parágrafos. Então, é isso que vocês vão encontrar nas resoluções de auditoria sobre relatório de auditoria sobre demonstrações contábeis. Uma estrutura de relatório que tenha 5 parágrafos. Isso é a base, isso é a regra geral, certo? Se a minha empresa não for uma sociedade anônima de capital aberto, essa estrutura base já diminui para 4 parágrafos. Por quê? Porque esse parágrafo dos principais assuntos não é uma obrigação para sociedades que não sejam inscritas ou que operem na Bolsa de Valores. Então, de 5 passa para 4. Ah, então quer dizer que eu tenho só 4 parágrafos? Não. Isso é a estrutura base para um relatório sem ressalvas. Se eu tiver ressalva, o que vai acontecendo? Eu vou incluindo parágrafos aqui, entre o primeiro, que é o da opinião, e entre o segundo, que é o dos principais assuntos de auditoria. Ou, se eu não tiver esse, entre o parágrafo de informações que acompanham as demonstrações contábeis, certo? Ah, e se eu não tiver informações que acompanham a informação contábil? Então, eu tenho só 3. Eu tenho o primeiro, o quarto que virou segundo e o quinto que virou terceiro, certo? Então, o base é isso aqui. Isso tem que ter, se tiverem as informações. Se eu não tiver esse e não tiver esse, certo? Eu tenho só o primeiro, o quarto e o quinto. Virou 3. Ah, mas se eu tiver ressalva, eu tenho o primeiro, o da ressalva, o quarto e o quinto. Aí, se eu tiver uma abstenção de opinião, tenho o primeiro, o da abstenção de opinião, o quarto, o quinto. Ou o segundo, depende do meu tipo de empresa, certo? Então, padrão são 5, mas que podem virar 3 ou podem virar 6, 7. Por quê? A ressalva entrou aqui. Todas as ressalvas, por mais que eu tenha mais que uma, são consideradas como um parágrafo. Então, se eu tiver ressalva, eu tenho um parágrafo a mais. Então, vamos supor, nessa estrutura padrão aqui, se eu tiver ressalva, em vez de 5, eu vou ter 6, certo? Ah, mas eu tenho 3, 4 assuntos de ressalva. Tudo se considera, para efeito de estrutura, um parágrafo, certo? Se eu tiver ressalva. Tudo. Tá? Mas, assim, o que mais eu posso ter? Eu posso ter um parágrafo de ênfase. O que é um parágrafo de ênfase? O que é ênfase para vocês? ênfase, gente, é dar atenção para alguma Destaque? coisa. Oi? Ficar em destaque? Isso, exatamente. ênfase é dar destaque para alguma coisa. Certo? Chamar atenção para alguma coisa. Mas um parágrafo de ênfase, ele estaria aqui, ó. Logo após esse parágrafo aqui das informações aqui, ou logo após esse aqui, certo? Mas ele não é uma ressalva. Então, ele não muda a forma do relatório também. Então, eu tenho uma ênfase lá no relatório. Ah, então é uma ressalva? Não, ênfase, ressalva é ressalva. Certo? Então, eu posso ter um relatório sem ressalva com um parágrafo de ênfase. Eu posso ter um relatório com ressalva e com um parágrafo de ênfase também. Ou com ressalva e sem ênfase. ênfase é um parágrafo a mais que vem só complementar as situações para chamar a atenção para algum fato que o investidor, o usuário, precisa olhar. Então, normalmente, e por regra geral, né, o parágrafo de ênfase está aqui citando e ele está vinculado numa nota explicativa. Ou seja, o auditor escreve o seguinte: chamamos a atenção para o fato descrito na nota explicativa tal, que trata do assunto tal, 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 tal. Ou seja, ele direcionou a leitura daquele fato relevante lá para a nota explicativa, que daí o usuário vai ler aquilo lá e vai entender o que o auditor quer que preste atenção. Às vezes acontece assim, ó. Uma vez eu auditei uma empresa do Grupo Eliane. E era uma empresa que era controlada pela Eliane Revestimentos Cerâmicos. E a Eliane Revestimentos Cerâmicos estava ali para fazer uma fusão com a Porto Belo. Certo? Estava ali para fazer uma fusão com a Porto Belo. Então, significa dizer que se ela fizesse essa fusão, ou seja, juntasse as empresas, aquela empresa que eu estava auditando, que era controlada pela Eliane, ela poderia sofrer algum tipo de impacto.
não no número contábil, mas na gestão, nas coisas, né? E é importante um fornecedor saber, que, ó, a empresa que ele está negociando vai mudar de dono, certo? Pode ter um problema ali. Tem um problema no número? Não, nos números não tem problema nenhum. Mas ó, o auditor chama a atenção que vai acontecer ou está tendo uma negociação que pode causar um problema para isso. E tá aí, tá explicado lá. Ou seja, não é problema nos números, pode confiar nos números, mas vocês fiquem atentos que está acontecendo esse fato. Então, uma ênfase é chamar a atenção para um fato. Daí, lá numa nota explicativa, estava dito que estava havendo uma negociação entre a Eliane, que era a controladora dessa empresa, a dona dessa empresa, e que podia mudar de dono a empresa. E aí, quem está operando com ela tem que saber, né? Então, isso é mais ou menos uma ênfase. Pessoal, nós estamos aqui com mais 8 minutos nesse link. Eu só gostaria de terminar isso. Se o link cair antes da gente terminar, eu vou gerar outro link para vocês, tá? Aí mando no e-mail, vou mandar, ou quer que eu poste no Ava? Posta no grupinho ali que a gente tem contigo. Ah, mas aí eu tenho que mandar no meu e-mail, do meu e-mail mandar para o WhatsApp, não consigo direto, né? Para ser rápido. Ô, professor, posta no Ava. Tá. Beleza. É melhor. Posto no Ava, se cair. Se cair. Se nós terminar antes, beleza. Boa noite para vocês, né? Eu acho que a gente caminhou bastante. Então, gente, um relatório de auditoria padrão tem 5 parágrafos, tá? O parágrafo da opinião e da identificação das demonstrações contábeis, o parágrafo dos principais assuntos de auditoria, que isso é padrão, mas não é obrigatório para todas as empresas, o parágrafo das informações complementares que acompanham as demonstrações contábeis, que nem toda empresa vai ter, certo? O parágrafo da responsabilidade da empresa e o parágrafo da responsabilidade do auditor. Isso é o padrão. Se eu não for uma empresa inscrita na Bolsa, dos principais assuntos cai, virou 4. De 5 virou 4. Se eu não tiver informações complementares divulgadas, tipo relatório de administração, né? Relatório de administração, ou se eu não for uma empresa com outro tipo de informação, ou um balanço social, esses 4 viram 3. Beleza. Ok, pode ficar só 3? Pode, não tem problema nenhum. Ok. Agora, esses 5, se eu for uma empresa que sou obrigado com todos esses 5, estou obrigado com os 5. Pode virar 6? Pode. Se eu tiver ressalva, inclui 1. Se eu tiver a opinião adversa, vai incluir 1. Certo? Se eu tiver abstenção de opinião, vai incluir 1. Então, o 5 vira 6. Pode ter um parágrafo de ênfase? Sim, o 5 vira 6. Pode ter um parágrafo de outros assuntos, que é uma outra possibilidade de um parágrafo? Sim, o 5 vira 6. Eu posso ter 6, que eu tenho 5 mais o ênfase mais outro assunto? Posso ter, vai virar 7. Eu posso ter um parágrafo de continuidade operacional, que é outro assunto que deve ser relatado no parecer, se tiver? Posso ter. Então, o 7 pode virar 8. Certo? Padrão é 5 parágrafos. Esse a gente precisa ter, o mínimo. O resto são complementos que vêm melhorar a opinião do auditor como um todo em relação àquela demonstração contábil. Certo? Nós temos, acredito eu, que nós temos, tá? Que nós temos lá na nossa apostila os modelos como anexo. Mas qualquer coisa vocês me avisem e eu posto lá no Ava. Então aqui, ó, parágrafos complementares. Os parágrafos das ressalvas, né? Abstenção de opinião ou adverso, ou seja, se a gente tiver essas situações, nós vamos incluir um parágrafo depois da opinião ali, né? Da identificação das demonstrações contábeis. E eles trazem o quê? Traz e faz menção aos saldos ou situações inadequadas das demonstrações contábeis, ou que não puderam ser avaliadas. Depois, se a gente tiver um problema de continuidade operacional, por exemplo, patrimônio líquido negativo, é um exemplo fortíssimo de continuidade operacional comprometida. Eu preciso abrir um parágrafo de continuidade operacional. Ou seja, quando existir, vai criar mais um parágrafo. Ou seja, quando existir incerteza de continuidade nas atividades, deve ser mencionado nesse parágrafo. PL negativo, indicadores financeiros deficitários, prejuízos sistêmicos. Quando tiver esses indicadores, a gente tem que fazer uma menção no nosso relatório num parágrafo complementar, que é o de continuidade operacional. Aquilo que eu falei. O 5 vira, nesse caso aqui, 6 com esse, 7 com esse.
Podemos ter um parágrafo de ênfase? Sim. Certo? Podemos ter um parágrafo de ênfase. O que o ênfase faz? Traz situações que merecem a atenção dos usuários das demonstrações contábeis, mas que não alteram as informações. Não é ressalva, não é abstenção de opinião e não é opinião de adverso. É só uma chamada de atenção. Exemplo, mudança no quadro societário, administração, planos futuros, certo? Então, pode ter mais esse parágrafo? Pode. Ou seja, o 7 virou 8. Ah, parágrafo de outros assuntos. O que são outros assuntos? São outros fatos que talvez precise ser comentado e que a gente não tem um lugar adequado para botar. Então, ele traz situações alheias a erros ou fraudes, ou seja, não é nem erro nem fraude, bem como fato que mereça um destaque, ou seja, não é nenhum fato que mereça um destaque, porém precisam ser divulgados. Exemplo, quando as empresas trocam os auditores. O ano de 2019 foi um, 2020 vai ser outro. Quando existir essa troca, o auditor que assumiu agora a auditoria, ele vai citar que o ano anterior, que normalmente está comparado às demonstrações contábeis, foi auditado pelo auditor X. Então, ele bota isso em outros assuntos, tá? Então, esses são os parágrafos e esses são as estruturas, né? As estruturas dos nossos relatórios de auditoria. Beleza? Tem mais uma partezinha, mas nós podemos deixar para começar e comentar esse relatório na semana que vem sobre isso, né? Estamos desde as 7 até agora falando. Eu gostaria que vocês tirassem um tempinho para dar uma lida na apostila ali da página 25 a 35, eu acho que trata sobre os relatórios, para não esquecer disso, certo? E Certo. a aula por aqui, e na próxima aula a gente faz só mais um comentário, e daí eu pego aqueles exemplos que estão nos anexos também para a gente falar sobre isso. E aí vai ter uma aula virtual, tá, que está programada para vocês, não sei para qual dia, deve ser por agora já, em que vai ter um vídeo de uma pessoa, um auditor, explicando também sobre essas estruturas. Certo? Certo. Beleza? Certo. Certo. O único que eu não vi aqui na chamada é o Cleiton. Tá por aí? Ô, professor, tu fez chamada? Sim, para os nomes que apareceram aqui nos participantes já está feita a chamada. O único que não vi foi o Cleiton. Ah, tá. É a Marília. Por causa que eu não tava conseguindo entrar. Eu consegui entrar pelo outro celular agora só. Certo, não, mas eu já tinha visto antes você lá desde o início. Ah, tá. Então o Cleiton aqui eu não vi, o resto tudo tá ok. Beleza, gente? Ok. Boa noite. Boa noite. Beleza. Desculpe, assim, Boa a aula noite. é um pouco maçante, né, teórica, mas daqui a pouco é só prática. Beleza? Até mais, obrigado pela atenção aí. Leiam lá a apostila, por favor. Usem esse tempo para isso agora. Até mais. Tchau. Tchau.